pessoal, o vídeo de hoje é sobre o livro Pela Estrada Fora, do autor Lucas Dallas. Ele tem um canal literário aqui no YouTube, vou deixar linkado o vídeo dele aqui no box de descrição. E vamos apoiar os autores independentes. Então, a partir de agora, vocês irão assistir muitas resenhas aqui no canal de autores independentes. Essa daqui é a capa do livro. Você encontra o livro Pela Estrada Fora em formato digital na Amazon e também o livro impresso pelo Clube dos Autores. Irei deixar todos os links aqui no box de descrição. Esse aqui é o segundo livro do Lucas que eu resenhei aqui no canal. O primeiro foi sobre o livro Âmbar. Vou deixar linkado o vídeo resenha aqui no box de descrição. E agora Pela Estrada Fora, que é um livro de contos. Um livro de contos de terror e mistério. O livro possui 8 contos, tá? Que são esses continhos aqui, que é o Pela Estrada Fora, Colhemos Aquilo que Matamos, Ramal 666, A Pedra das Feiticeiras, O Homem-Pássaro, Moleque, Rabo de Peixe e A Carpideira. Esses contos, eles não têm uma ligação no sentido que você precisa, os contos eles precisam ser lidos de uma forma organizadinha, né? Ler o primeiro, ler o segundo, o terceiro, não, ok? Ele pode ser lido de uma forma aleatória. Porém, existe sim uma ligação. Por exemplo, no primeiro conto, que é Pela Estrada Fora, o protagonista ele tem uma namorada que ela aparece no segundo conto. Não que as histórias tenham uma ligação, são coisas completamente diferentes, mas sempre os protagonistas, eles se conhecem de alguma forma. Eu gostei de todos os contos desse livro, todos os contos. Eu quero falar um pouquinho, né, fazer um resumo, assim, bem rápido mesmo, de cada conto, só para vocês terem uma ideia do que se trata realmente o livro. Mas claro que eu tenho os meus contos preferidos. O primeiro conto, que se chama Pela Estrada Fora, que é até o título do livro, ele vai contar a história do Christopher, que é um escritor super famoso, super reconhecido, né, por suas obras de ficções macabras, mas ele não se conforma de sua irmã gêmea ter se casado com um cara assim super caipira, super do interior e ter ido morar assim naquele fim do mundo. Sabe aquela cidadezinha bem do interior? Na verdade, a casa dela não fica nem na cidade do interior, ela fica ainda naquela parte do campo mesmo, assim, que é até afastada da cidade. E ele não se conforma dele ser uma pessoa super conhecida, um escritor, e ver a irmã naquela situação. Porém, não é somente esse desconforto que ele sente o desconforto em relação ao jeito que o marido da irmã olha para ele. Tem alguma coisa estranha, ele não entende o porquê. E em muitos momentos, ele não fica só desconfortável, mas ele chega a sentir medo desse cunhado. Então, esse conto, ele se passa no casamento da irmã, ele acabou indo no casamento da irmã, né, nesse fim de mundo, enfim. A namorada dele, como eu disse para vocês, a namorada do Christopher, ela teve que fazer uma viagem para visitar o pai, então por isso que ela não o acompanhou, né, até o casamento da cunhada. E enfim, o que acontece? Ele não quis dormir na casa da irmã, porque ele não aguentava ficar perto daquele cara, enfim, é só vocês lendo o conto mesmo, porque ele tem esse desconforto, ele sente esse medo. Então ele decidiu à noite pegar aquela estrada a pé até chegar ali, se não me engano, a rodoviária. Ocorre que depois de algum tempo, de uma boa caminhada, mais de 1 hora, o fim dessa estrada não aparecia. E ele começou a achar aquela situação muito desconfortável, muito estranha, porque a estrada era reta, né? E não tinha fim. Ele começou a se sentir meio perdido, até que ele encontra uma criança. Sim, um menino, né? Ele encontrou um menino ali naquela estrada que havia se perdido da mãe. E dali em diante vocês precisam ler a história. O segundo conto, que se chama Colhemos Aquilo que Matamos, vai contar a história da namorada daquele escritor Christopher, né? Que ela foi visitar o pai, né? Numa cidadezinha lá em que o pai morava e tal. E enfim, então o conto começa com a personagem Tara dirigindo ali o seu próprio carro pela estrada até a casa do pai.
Esse conto, ele fica mesclando entre o que está acontecendo, né, o presente, com o passado, ok? E tem o sobrenatural, que é o futuro, certo? Então, lá no passado, não irei dar muitos detalhes, mas aconteceu um atropelamento em que envolvia ali Tara e o seu namorado Christopher, o escritor. E nessa viagem que ela está fazendo para visitar o pai, esse atropelamento fica na cabeça dela. Então chega um momento que ela para na estrada, ela fica num hotelzinho, nesses hotéis de estrada, para passar a noite, porque a questão do atropelamento mexeu um pouco com a cabeça dela e ela estava dirigindo à noite, então ela decidiu dormir e continuar a viagem no dia seguinte. Só que começa a acontecer coisas estranhas nesse hotel. E essas coisas estranhas têm a ver com uma moça, né, com uma mulher que mora na floresta ali próxima e que naquele momento está fazendo um ritual. Então também não tenho como dar mais detalhes sobre o conto, mas é isso, né? É aquilo, colhemos aquilo que matamos e enfim. O próximo conto, que é o Ramal 666, esse conto ele é narrado por um jovem de mais ou menos 25 anos chamado Ronald, porém ele está contando uma história meio que em forma de diário, ok? De quando ele tinha 12 anos, que ele tinha um tio, o tio Carlos, e esse tio acabou falecendo super jovem, ele foi encontrado morto no rio. E ninguém sabe o que aconteceu. E a tia dele, né, que era casada com esse tio Carlos, todo aniversário de morte ela faz uma celebração, ela comemora a data de morte do marido. E eu conto, o Ronald começa a contar justamente as coisas que estão acontecendo nessa celebração, que ele acaba encontrando. Ele acha até meio macabro, né? Você celebrar a morte de um ente querido, né? É meio estranho mesmo, mas enfim. Por respeito à tia, que convida a família inteira, todos comparecem, tem comes e bebes e ok. Ele acaba encontrando com um primo, que já tinha mais ou menos um ano que eles não se viam, mas eles eram muito assim, grudados quando eles eram crianças e tal. E o Ronald, ele tá desempregado. Ele tá numa situação bem complicada e a tia acaba conversando com esse primo para ver se ele tem algum emprego, alguma coisa, né, que poderia indicá-lo e tal. E aí esse primo convida o Ronald para fazer uma entrevista na empresa em que ele trabalha. Porém, ele comenta o seguinte, que dentro dessa empresa eles possuem uma religião, não é bem uma religião, é como se fosse uma filosofia de vida, tá? Não chega a ser uma seita, uma religião, que é um pouco diferente, ok? Mas ele fala para o Ronald que ele não precisa se envolver naquilo. Ele vai para a empresa, faz o trabalho dele, vai para casa e ponto. Só respeitar ali a religiosidade, digamos assim, das pessoas. E o Ronald, por ele, tá tudo bem, sem problema algum. Ele foi na empresa, né, passou na entrevista e começou a trabalhar nessa empresa. Porém, ele já começa a ver as coisas estranhas acontecendo. Por exemplo, tem uma sala que ela sempre está trancada, sempre. E agora eu não lembro se é uma vez por semana, eu sei que tem um dia específico que os funcionários colocam um pedaço de carne na maçaneta da porta, eu acho que é na maçaneta, pendurada ali na maçaneta da porta. E ele acha aquilo muito bizarro. Porém, ninguém fala para ele o que aquilo significa, nem mesmo o próprio primo. E ele fica muito curioso para saber o que tem dentro daquela sala. E às vezes ele recebe uma ligação de um tal de um ramal 666. E eu só posso dizer isso aqui para vocês. Foi um dos contos que eu mais gostei do livro. O próximo conto é A Pedra das Feiticeiras e vai contar a história da Mika, que é uma escritora freelance. Ela escreve sobre jardinagem. Ela vendeu o apartamento dela e comprou uma casa a um preço assim inacreditável, de tão barato, porque assim, era uma mansão. Só que essa mansão ela está totalmente abandonada e não está lá em belas condições, mas o preço que ofereceram para ela, ela não pensou duas vezes e comprou a casa. Só que ela começa a escutar e a ver coisas estranhas nessa casa, e ela mora sozinha. Atrás dessa casa tem um bosque. Então ela começa a achar que tem alguma coisa sobrenatural envolvida ali na casa. Então ela vai para a cidade e encontra uma loja esotérica.
E nessa loja ela conhece o dono, né, que é o William. E esse William, ele passa alguns rituais de exorcismo para ela fazer e tal, até que ele comenta com ela que aquela casa tem toda uma história, por isso que ela foi vendida por um preço tão baixo, porque existe, né, toda uma história envolvida na casa. E dali em diante eu também não posso dizer muita coisa, né, do que acontece para vocês. O próximo conto se chama O Homem-Pássaro, que vai contar a história de um garotinho chamado Nico, que todas as noites, quando, né, ele estava para dormir, a mãe cantava uma canção de ninar que dizia o seguinte: vá logo para a cama, porque o homem-pássaro vem aí. E ele achava que esse refrão, né, desse homem-pássaro, era tipo uma historinha barata para ele dormir logo, que senão esse homem-pássaro vai aparecer na janela e etc. Até o dia que ele, né, percebeu que não era só uma historinha. E dali em diante também não posso dizer muita coisa. Próximo conto também foi um dos meus preferidos do livro, ele se chama Moleque. E assim, eu não tenho como dizer muita coisa desse conto para não entregar a história. Esse conto você tem um guarda florestal chamado Dave, que ele trabalha já há 7 anos, né, como guarda, e nunca aconteceu assim nada demais assim naquela reserva florestal. No máximo algumas crianças, né, alguns adolescentes fazendo alguma bagunça tal, mas nunca aconteceu nada de grave, até que na noite específica aqui ele vê um homem todo machucado, falando coisas com coisas, dizendo que pro Dave tirá-lo dali, porque ele não queria mais ficar naquele local. Dave abriu a porta do carro, esse senhor entrou, já era um senhor, estava com a cabeça muito machucada, falando coisa com coisa, dizendo que queria sair dali. Então, ele achou aquilo muito estranho, porque até então, nos 7 anos que ele estava trabalhando, nunca tinha acontecido nada a respeito. E estava levando esse senhor até a base policial, acho que é assim que se fala, até uma base policial ali específica. Aí o conto, ele vai para a vida desse senhor. Esse senhor tem uma esposa que acabou engravidando e uma amiga, vizinha, não vou nem dizer que é amiga, sabe aquela vizinha que você sempre conversa, mas que você não sabe muito sobre a vida dela? Então, era esse o caso. Foi até ali a casa dele chamando a sua esposa, né, que já estava com 7 meses de gestação, para fazer um retiro espiritual nessa reserva, né, nesse local específico. Seria apenas um dia, né, na verdade uma noite, e que no dia seguinte elas já estariam de volta e ok. E ela aceitou. Então ela foi junto com essa amiga para esse local específico, né, tipo um sítio assim, para fazer esse retiro espiritual, e também irei parar por aqui. O próximo conto é O Rabo de Peixe, que vai contar a história da Rapunzel com o seu marido e sua pequena filha. Esse marido, do nada, ele decidiu abandonar a cidade e ir morar com a esposa e a filha numa ilha totalmente distante da cidade, porque simplesmente ele disse que ele era um escolhido dos céus, né, tipo um escolhido de Deus, e ele tinha que largar toda a sua vida, toda a questão material e se isolar numa ilha. Rapunzel, ela não digeriu muito bem isso, ela não gostou de ter abandonado a vida que ela tinha para viver daquela forma, mas ela não tinha como argumentar isso com o marido. É como se o marido tivesse assim se transformado numa outra pessoa. Até que um dia a menininha fica doente. E o marido ele não permitiu tirar a menina da ilha para ir até a cidade para ver, né, um médico, enfim, porque lá eles tinham todas as condições necessárias para cuidar da menina. Ele não aceitou. E ela não tinha nem como pegar o barco escondido, enfim. Ela não tinha como sair daquela situação. Então ela ficou extremamente desesperada porque a criança iria morrer. E o marido estava meio que cego em relação a essa história de que ele era um escolhido de Deus, que ele tinha que ficar naquela ilha, que tudo iria dar certo, e etc. E naquele desespero, não vou dar muitos detalhes em relação a isso, mas aparece uma sereia, ok? E dali em diante também vocês precisam ler a história. Por último, você tem o conto da Carpideira, que também é um dos meus contos preferidos do livro. Vai contar a história de um senhor muito rico, mas que considerava os filhos pessoas egoístas.
tá? Então, ele, no seu leito de morte, ele estava com um problema, uma doença no pulmão, ele pediu para se chamar essa carpideira. O que era uma carpideira? Eram mulheres que eram contratadas para chorar no enterro, no velório da pessoa. Então ele contratou essa carpideira e ele fez um trato com ela, que ela tinha que chorar no enterro dele, tinha que cantar lá uma canção de Nossa Senhora e que ele entregaria para ela todo o baú de tesouro ali, de dinheiro que ele tinha, que estava sendo cobiçado pela família inteira. Sabe aquelas famílias que ficam só esperando a pessoa morrer para colocar a mão no dinheiro? Então, a família desse senhor era exatamente assim. E aí, o que ele fez? Ele já entregou o baú para essa mulher, né, já com todo o dinheiro, e falou para ela, você vai no meu enterro, você canta a canção, chora e etc. Só que o que aconteceu? A mulher levou esse dinheiro para casa e não foi no enterro do senhor. Ela já estava com o dinheiro, né? Então ela falou, para que eu vou fazer lá se eu já estou com o dinheiro e o homem morreu? Só que não é bem por aí a história, ok? Tem a continuação porque o espírito desse senhor, ele volta para atormentar essa mulher e ali vocês também precisam ler o conto. Os meus contos preferidos do livro foram o Pela Estrada Fora, o Ramal 666, Moleque e a Carpideira. Irei deixar aqui no box de descrição o link para o livro digital na Amazon e também o livro impresso no Clube dos Autores e o canal do Lucas Dallas. E vamos apoiar os autores independentes, ok? Então é isso, beijos para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!